Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, e saúde a todos. Eu já falei eu, sem querer, eu soltei um tipo de combustível que estão, pelo menos é o que está na mídia. Nós já vimos o carro a hidrogênio, o lado ruim e o lado bom. E o carro elétrico, que seria, se houvessem baterias confiáveis, seria a coisa de melhor que nós teríamos. Infelizmente, as baterias não acompanham a ideia do motor elétrico. Bom, e, e o carro a hidrogênio. O carro a hidrogênio, já falei, o carro elétrico. É, ficou faltando falar de um, de um combustível que isso veio da China e da Coreia, que seria a amônia. Veja só, os camaradas estão pensando e estão testando motores movidos a combustão de amônia. Ó, a amônia, por quê? A amônia é composta de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, ela é NH3. Bom, até aí tudo bem. Então, a ideia básica é, bom, se a gente queima carbono, a gente gera monóxido de carbono. Se a gente queima amônia, do jeito que tem hidrogênio, a gente vai gerar água e nitrogênio. Nada disso, gente. Quando a gente fala em química, isso é primordial. Química tem que ser exato. Você tem que testar, você antes de falar, granjear, botar para fora essas ideias, você tem que verificar o que você está falando. Então, são sites que são emblemáticos da Toyota, da Honda, das firmas japonesas, tido sim como o suprassumo que vai botar o carro, o carro é, é o melhor combustível do mundo. Ó, gente, quando a gente faz uma combustão, existe na combustão o que detona numa combustão, tem que a combustão ela tem que ter a presença de oxigênio. O primeiro lance é esse. E depois, dependendo do elemento, da sensibilidade do elemento, ele pode ser sacudido, que nem a nitroglicerina. Você sacode, ela detona com tudo. Outra, o diesel, que você comprimindo, ele detona por si só. A gasolina já precisa de centelhamento. E a amônia não será diferente, vai precisar de centelhamento e compressão. Bom, mas aí vamos ao que interessa. O absurdo é tão grande, a disfarçatez, a cara de pau é tão grande dessa turma. Você pegar a mão. Eu perdi um dia de aula porque no laboratório da escola uma garrafinha de meio litro de amônia caiu da bancada e ninguém conseguia respirar no colégio. Amônia, NH3.
de chegar a quase um quarteirão para pegar o ônibus para ir para casa, porque as aulas foram dispensadas, todo mundo foi evacuado às pressas, os bombeiros vieram, sentia-se cheiro de amônia. Mas isso aí é amônia. Aí eu quero saber, e eles não explicam, como eles vão lidar com a amônia para a gente não ficar com futum de amônia na cidade. E a combustão da amônia vai gerar o quê? Segundo eles, água para a gente. Isso é o cúmulo da cascata e da mentira. Vocês não assistam certos vídeos muito floreados, muito enfeitados, como assim, acabou-se o carro elétrico, acabou-se o carro a hidrogênio, porque ali as razões não são fidedignas. O que acontece quando você põe amônia numa câmara, no cilindro do motor, e detona ele? Bom, primeiro passo, a amônia não detona igual o diesel. A amônia não detona sacudindo. Ela detona igual o hidrogênio detona, e igual a gasolina detona, igual o etanol detona, com pressão e centelha. Bom, então ele tem que ter a presença, o átomo, a molécula, nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Os nomes são terminologia parecida. Mas eles, para queimarem, precisam de oxigênio. Então, meu Deus do céu, o nitrogênio ele é um elemento praticamente 80%, 77% da atmosfera da Terra de nitrogênio. A amônia é muito usada e como compostos de nitrogênios são usados para adubação, e a árvore se alimenta de compostos de nitrogênio também, mas do solo. Ela não limpa, que nem faz com o gás carbônico. Ela captura o carbono e deixa o oxigênio ir, que é o que a gente quer. O que acontece na câmara de combustão? Vejamos. Só tem amônia na presença de oxigênio quando eu detono. Claro, eu formo moléculas de água. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Mas o que acontece com o nitrogênio? Ele fica inerte, ele é incapaz de reagir com o oxigênio? Não. Ele é a pior coisa que pode acontecer ali dentro. A combinação em monóxido de nitrogênio. E isso é temporário. É temporário. Monóxido de hidrogênio envolvido por água. Quando o monóxido de hidrogênio é formado e ele se aproxima de outra molécula de monóxido de hidrogênio, como ele é meio capenga, porque a combinação não é perfeita, ele se transforma em dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio é um gás que mata. Você está andando na rua, vai respirar um elemento
que mata. Mas aí você pensa assim, ora, mas esses caras... Não, não é isso. Isso é pura química. É pura química. Você vai começar com uma ardência na garganta, a vontade de espirrar, falta de ar, e quando tu vê, tu já foi para o espacovar. Mas aí tu pensa assim, poxa, mas o dióxido de nitrogênio vai ser expelido? Claro que vai ser expelido. Ele está dentro do pistão, na hora da exaustão, ele vai sair. Porque a coisa é tão sutil que forma o monóxido. Mas quando você joga na exaustão, o monóxido vira dióxido na mesma hora. E o pior, a água que eles dizem, queima gera água e nitrogênio que não faz mal a gente. A gente respira nitrogênio, não tem nada. O nitrogênio. Mas ali nós só temos um composto de nitrogênio. Eu já falei que vocês que praticamente todos os explosivos, a nitroglicerina, que é um explosivo inventado por Nobel, a dor de consciência dele foi tão grande que ele pegou toda a fortuna que ele conseguiu inventando o TNT, que a base do TNT é a nitroglicerina em pó. Ele não inventou a pólvora. Isso é coisa dos chineses, lá dos primórdios. Entendeu? Agora, Nobel, quando viu o que estavam fazendo com aquilo que ele queria, sempre vem a pessoa, esses inventores, como Diesel, eles querem, a ideia é, eles veem a coisa boa da invenção deles. Mas quem vê o invento já era isso que eu queria para fazer porcaria, para fazer desgraça. Então, Nobel, no seu testamento, deixou a fortuna dele investida, era muita grana, que até hoje, então, decidiram dividir, eu não me lembro mais em quantos prêmio de física, de química, de medicina, de social, de literatura. São sempre escolhidos. Às vezes o camarada escreveu o livro há 10 anos e o livro dele ganhou o Nobel agora. Então, pior não é o dióxido de nitrogênio, que certamente vai sair pelo escapamento. Porque se você tapar o escapamento, não, a gente tapa o escapamento, não deixa sair, o motor morre na hora. Por quê? Você está impedindo dele funcionar, você está travando o motor. Você tem que ter um desvio, um coletor paralelo à descarga para coletar a substância nociva. O pior não é isso, é que se você pegar o dióxido de nitrogênio e misturar com a água que está sendo gerada, você tem uma coisa chamada ácido nitroso. O ácido nitroso, ele não deixa
a água ser expelida. É ele que vai ser expelido principalmente. Então, quem é que teve essa ideia de... Só pode ser coisa de brincadeira de mau gosto. Motor movido a amônia vai gerar água e nitrogênio. Mas peraí, e o oxigênio que precisa? Se a amônia pode entrar em combustão, para entrar em combustão ela precisa de oxigênio. E esse oxigênio entra no processo. Ele se combina com a água da amônia e com o nitrogênio da amônia. Só que a combinação dele com o nitrogênio da amônia é pior que a combinação dele com o gás carbônico, com o carbono gerando gás carbônico. Porque o gás carbônico, até nós expelimos gás carbônico quando respiramos. Nós inspiramos oxigênio, ele entra no nosso metabolismo, pega tudo que não presta e joga para fora gás carbônico. A nossa expiração é gás carbônico. Então nós poluímos, mas as árvores, o mundo vegetal nos salva disso. Então, gente, motor, essa é a última que eu falo sobre esses ditos motores que estão sendo inventados com droga. Não é o carro o responsável pelo efeito estufa. A refinaria que gera muito mais poluição do que o carro que usa o combustível lá refinado. A prospecção do petróleo que vai para a refinaria gera mais poluição do que a refinaria. E as siderúrgicas que fazem o aço para a construção civil e para fazer as ligas metálicas que compõem o seu carro, se não for de fibra de vidro, é um composto feito de metal. A estrutura do seu carro, componentes do seu carro são feitos de ferro, e esse ferro é produzido nas siderúrgicas, que são as mais terríveis poluidoras da atmosfera. E no Brasil só tem duas, e as duas estão aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma em Sepetiba e outra em Volta Redonda. Então, minha gente, química é uma coisa necessária para a gente saber. Nós temos que saber. A gente não pode ser enganado descaradamente desse jeito. Eu acho que o chinês está pensando que nós somos aqui, o resto do mundo é só de ignorantes. Por quê? Queimar amônia produzindo água e nitrogênio na presença de oxigênio é impossível. Então, recapitulando rapidamente, nós temos a molécula de amônia, ela vai ser detonada na presença de oxigênio, com a centelhinha lá. Explode. Na hora que ela explode, o oxigênio se combina com o H2, forma água, sim, forma água. Mas e o nitrogênio? O nitrogênio se combina também com o oxigênio e forma óxido nitroso.
Mas isso é temporário. Tudo ali é temporário. Você tem água, mas isso aqui está numa geleia misturada com óxido nitroso, que vai virar dióxido nitroso praticamente imediatamente após a criação dele. Ele já vai estar reagindo com o outro óxido nitroso, formando o elemento estável, e em presença de água gera o ácido nitroso. 100% responsável pela chuva ácida, que acaba com todas as plantações. A chuva ácida é tudo que vem do nitrogênio. A única coisa que presta é o próprio nitrogênio, porque mas quando ele se combina com alguma coisa, meu filho, cuidado. Preste bastante atenção no que o nitrogênio combinado pode estar gerando. Quando você escutar assim, nitroglicerina, opa, isso não pode nem mexer, que explode na hora. Tudo que óxido nitroso é 1000 vezes pior do que o gás carbônico. Você passa mal na hora que você inalou aquilo, você está complicado. Tua vida ficou complicada. Se você sobreviver para dizer que tua vida ficou complicada. Então, minha gente, eu vim porque era o último carro, o último combustível dito como sendo o que vai exterminar, a propaganda se vai exterminar o carro elétrico com esse combustível. Vocês veem o que a amônia em si só, para ela ser transportada e colocada no teu carro, você não vai sentir cheirinho de amônia, não, né? É o absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Não tem o que se falar. É inviável. A amônia é inviável como combustível. Porque os componentes que o nitrogênio da amônia, ele não fica inerte sozinho, ele reage com o oxigênio. Em reagindo com o oxigênio, ele reage com a água. Em reagindo com a água, ele gera ácido nitroso. E aí, como é que ficam as coisas? Vocês têm que prestar muita atenção quando vocês lerem essas coisas assim, carro hidrogênio, amônia, não sei o que, blá, blá, blá. Se vocês conseguirem, entrem no Google, o Wikipedia, ele tem tudo. Você pode tirar o que você sabe que está errado e pode botar o que você sabe que está certo. Então, vê ali o que é que acontece. Você vai cair duro nos teus cabelos. Eu já estou careca de tanta preocupação. Não vou fazer nunca, porque na hora que botar a amônia no motor, quem está lá
no laboratório, lá testando o motor, vai todo mundo morrer. Só isso. E ninguém vai conseguir chegar lá antes de acabar a dita amônia ou fechar a entrada de oxigênio, né? Gente, eles falam o que querem e a gente não é obrigado a acreditar no que eles falam. A gente tem que analisar. E assim, sobre esse assunto do automóvel, que é uma parte muito pequena do efeito estufa, você pode, como é que eu vou explicar para vocês, tem como você evitar a emissão de CO2 para a atmosfera? Tem. Pô, vamos por aí. O que é essa conturbação de fazer carro elétrico? Vocês não desconfiam que tem alguma coisa? Fazer carro a hidrogênio, fazer carro com combustível sintético. Cara, não tem alguma coisa errada? Você dá para você acreditar nesse povo? Não dá, não dá. Então, o recado está dado. Amônia seria o mais mortal dos combustíveis. O que a amônia expele faz parte, compõe a atmosfera, está lá na atmosfera de Vênus. Meu filho. E a atmosfera de Vênus é tão desgraçada que até ácido sulfúrico ela tem na atmosfera. Não preciso dizer mais nada, né? Vênus só é bonita vista bem de é aquela coisa muito bonita, a estrela d'alva. A única coisa bonita que ela tem é o nome de estrela d'alva, conhecida como estrela matutina e estrela vespertina, dependendo da posição dela na órbita conjugada com a órbita da Terra. Às vezes ela aparece 4 horas da manhã, já tá no céu brilhando, ofuscando o brilho dela do planeta Vênus, né, da reflexão do Sol, ou então antes do pôr do Sol, sempre baixa, ela está sempre baixa lá no, porque mais acima o Sol, quando o Sol entra na sombra da Terra, ela desponta. Aí ela é estrela vespertina. E quando é de manhã, ela vem como estrela matutina. Mas é a única coisa bonita de Vênus, que brilha tanto, quer dizer, a atmosfera dela é tão densa e complexa que ela brilha igual uma estrela. O planeta brilha igual uma estrela. E a amônia, francamente, não dá para engolir essa. Seria um assassinato em massa, uma destruição em massa esse motor. Vocês não podem acreditar que estejam pensando em usar a amônia como combustível, porque eu já disse a vocês o que causa o uso da amônia. Assim me despeço. Espero ter informado vocês bem e desejo a vocês o máximo de saúde que vocês conseguirem ter. Se cuidem, se preservem, porque a única coisa que eles não podem tirar da gente nunca
é a saúde da gente. Se eles tirarem, eles são os criminosos. Então, desejo a vocês saúde. Tá bom? E fico por aqui nessa. Até a próxima.